A paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar o dia de todos. Eu estou aqui por meio do meu canal, por meio deste vídeo, mais uma vez trazendo uma palavra abençoada para iluminar o seu dia, sua tarde, sua noite. Que Deus possa abençoar você e sua casa e sua família poderosamente. Meu nome é Danilo, meu nome do meu canal é Danilo R. Vaz, eu sou da Igreja Sara Nossa Terra de Alpinópolis e vamos à mensagem de hoje, amém? Bom, hoje eu quero falar sobre um episódio que aconteceu na vida de Isaac, aonde depois que o pai dele, Abraão, morre e passa para ele, né, a liderança de todos os seus bens, de tudo aquilo que era dele, e passa para ele a herança espiritual de ser um patriarca. Isaac era o filho da promessa. Quando Deus aparece a Abraão e diz a Abraão: Abraão, sai de sua terra, da sua parentela, e eu te farei pai de multidões. A sua descendência vai ser tão grande como as estrelas do céu, como os grãos de areias do mar. E Abraão tinha muitos anos, já era um homem idoso, com uma esposa estéril. Mesmo assim, ele não duvidou. E para Abraão era um Deus desconhecido, pois ele vivia a meio da idolatria. Foi uma época a qual Deus estava em silêncio. Mas quando ele ouve a voz e ele acredita na promessa, ele segue. E nessa caminhada de Abraão com Deus, ele passou por várias situações e chegou até ter o seu filho. Mas num desses episódios houve uma grande fome na terra e ele foi para o Egito. E no que ele foi para o Egito, ele passou por uma situação muito desconfortável, a qual o faraó pegou a esposa dele e queria casar com ela. Então, quando o trono é passado para Isaac sem ele saber do que tinha acontecido, que muitos anos depois que Isaac nasceu, houve o mesmo episódio. Veio uma grande fome na terra, uma grande seca. E Deus aparece a Isaac e diz para ele: Isaac, não vai para o Egito. O que isso quer dizer, irmão? Trazendo a revelação da palavra. Em meio às dificuldades, em meio às situações que vêm, talvez você tenha um filho que está passando por situações difíceis, você está à beira de desistir, você tem uma situação que está difícil, talvez você perdeu o seu emprego, está passando por um momento de depressão. Aqui na cidade de Alpinópolis, isso aqui está uma manifestação, ansiedade, depressão. A taxa de homicídios, pelo que eu estou sabendo aqui, aumentou, né? Então hoje eu quero falar, haja o que houver, não vai para o Egito, não vá para o mundo. Você que começou a caminhar com Deus, persevere, irmão. Persevere, ouça a voz de Deus e siga a voz de Deus. Permaneça na vontade dele e no tempo certo ele vai te abençoar. No tempo certo ele vai fazer. Você não depende de ninguém a não ser de Deus, pois ele vai colocar as pessoas. E quando Deus manda, quando Deus ordena, até o diabo obedece. Então ele parece para Isaac e diz assim: Isaac, não vai para o Egito, mas fica na terra onde eu vou te mostrar. Ou seja, ele não retroceda, não tome nenhuma decisão precipitada. Acalma, espera em mim, espera em Deus, espera em Jesus e ele no tempo certo vai operar na sua vida. A Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar. Então continue orando, continue buscando. Como no caso da viúva pobre. Ela tinha uma causa para ser julgada e ia no juiz todos os dias, até que um dia o juiz, não aguentando mais a persistência daquela viúva, ele vai e dá a sentença a favor dela. E no final Jesus diz assim: aquele juiz menos sendo mal, ele julgou a favor dela. Quem dirá o Pai de vós, o Pai de vocês que é bom, o Pai de vocês que é bom e a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Ele vai julgar a sua causa, irmão. Tenha um pouco de paciência, porque as coisas são no tempo dele. Amém? Então, a palavra a qual eu quero trazer aqui é que está lá em
Gênesis 26:12. Eu fiz uma introdução da mensagem e agora isso aqui é o foco. Que diz assim: e semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, e recolheu 100 por 1, ou seja, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Irmão, havia uma seca naquele ano, havia uma fome, ou seja, havia miséria, havia dificuldade, havia grande pobreza, vamos dizer assim, porque naquele tempo, quando havia essa seca, não tinha alimento, muitas pessoas morriam de fome. Mas Isaac, não atentando pela dificuldade, ele apenas obedeceu a palavra lançada sobre ele. Ele plantou no meio da tristeza, no meio das lágrimas, no meio da seca, no meio da ansiedade, no meio da depressão. Ele acreditou na palavra e semeou. E Deus o abençoou e ele colheu 100 vezes mais. Minha irmã, eu quero declarar uma palavra para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados, que não importa onde você estiver, semeie, pois Deus te dará a semente e Ele fará a tua semente produzir. Não se atente pela circunstância. Você não depende de governo, você não depende de circunstância, você não depende de uma pessoa se ela vai autorizar ou não certa situação, mas você depende de Deus. Viva sobre a palavra, obediente à palavra, em nível da palavra, em igualdade com a palavra de Deus, pois aí Deus vai te dar a semente e você vai plantar no meio da dificuldade, do choro, da depressão, da ansiedade, seja o que você estiver passando. Ouça a voz de Deus, não retroceda, não vá para o Egito, não caia nas profundezas do inferno, nas profundezas da solidão, mas vá e obedeça à vontade de Deus, e você vai plantar, e Deus vai abençoar você da mesma forma que abençoou Isaac. Porque pensa só, a terra estava seca, porque toda vez que há fome é porque há cessão de chuva, a terra seca e não produz, porque enquanto está chovendo, a terra se torna fértil, você planta, vai crescer. Isaac deve ter pensado com a semente ali: não, eu tenho essas sementes, mas se eu jogar nessa terra seca aqui, e se não nascer, eu vou morrer de fome. Mas não, ele confiou em Deus, ele confiou na palavra. E hoje eu profetizo sobre a sua vida, irmão. Se você ouvir esta palavra e você semear, você vai colher 100 vezes mais em nome de Jesus. Porque as palavras a qual eu profetizo não são palavras lançadas por mim, Danilo, não. Mas são as próprias palavras de seu Pai, do seu Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele que é santo e sagrado, está sentado ao teu trono. Aquele que dá a ordem aos anjos para que guarde seus pés, te protege durante o dia com uma nuvem e durante a noite do frio com a coluna de fogo. Aquele que te guarda, aquele que te ama tão intensamente que deu o seu único filho, para que todo aquele que cresce, vivesse para sempre e não perecesse para o pecado. Então, creia nele, irmão, não em mim. É nele, a palavra é dele, é tudo para ele e por ele as coisas foram geradas. E glória eterna ao Pai, ao trono dele. Eu vou estar orando por todos vocês. Pessoas têm me pedido oração para os seus filhos, para si próprios. Eu tenho orado e peço que Deus possa abençoar grandemente todos vocês. Pai, a tua palavra foi ministrada. Que em meio da dificuldade, em meio da fome, ó Pai, das tristezas, as pessoas possam ter força para plantar. Pois que as pessoas não dependem da chuva, não dependem da circunstância, do governo, mas sim o Senhor. O Senhor proverá todas as coisas. Em nome de Jesus, abençoe o dia deles e a casa delas. Amém. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que Deus possa abençoar poderosamente todos vocês. Amém.